Bom, vamos lá, galera. A ideia, pô, valeu aí tudo, principalmente né, todos os demais, mas o Renê tá me salvando, hein? O Renê que ajudou nesse negócio. Cara, pra mim vai ser uma experiência diferente. Deixa eu já falar aqui. Então, a ideia eu achei bem bacana. Vai estar limitado, né? A gente tem muito o que falar. Acho bacana se a gente gostar aí, porra, pense em dar uma prolongada nesse negócio de teste unitário. E a ideia aqui é fazer uma apresentação no sentido tanto de teste, óbvio, né? Vou focar muito mais em teste unitário, porque eu vou abrindo ali pra gente entender tanto conceitos de teste quanto framework de teste. E algumas coisas que eu vou deixar, vai parecer aqueles caras de live mesmo, saca? Não, se alguém quiser aí, vamos falar mais, porque de fato é um assunto que dá para estender e eu vou pegar como referência o curso, né? Lá no curso que a gente estava, houve esse anseio aí de teste e concordo, pô, eu mesmo trabalhei com o Renê e, cara, falo por mim, dei umas belas vaciladas em projetos onde acaba o famoso depois a gente valida, depois a gente testa, e o quanto é interessante a gente já ter essa visão de que teste ele ajuda desde a primeira linha de código ali. Então a ideia é a gente entender um pouquinho disso daí, beleza? Eu vou mudar aqui, ó, eu vou ficar pedindo aí pra vocês, cara, porque eu não sei, eu vou mudar aqui. Aí na teoria vai aparecer um mapa mental, não consegui fazer nada muito assim, que eu vou pedir ajuda para um outro maluco, que é o camarada nosso, que é o Thiago, o rei de fazer as coisas bonitas. Então eu fiz um mapa mental, que a ideia é a gente ter uma discussão e depois a gente ter efetivamente um código aí, né? Entender como é que funciona em um código, beleza? Vocês estão vendo um mapa mental aí chamado testes? De curiosidade. Tem delay para contagem da view também. Contagem de view. Ah, ok. Quando aparece ali o número de pessoas, né? Deve ser. Ah, fez sentido. Ó, tem um monte de gente aí. Entende? Um monte de gente pro meu padrão. Beleza, então vamos lá. Galera, então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Então, de maneira geral, né, a ideia nossa aqui é a gente abordar esse conceito de teste unitário, o que é o teste unitário. Mas antes de falar do teste unitário, acho importante a gente olhar para a visão de projeto. E visão de projeto a gente sempre tem teste de maneira geral. Então eu tenho aqui organizado alguns testes. Vamos até inverter aqui um pouquinho esses caras aqui para falar. Teste de carga. Aqui, acho que fica numa ordem bem bacana. Ó, então vamos lá, o que são os tipos, o que é testar uma aplicação? Né? No fim, testar uma aplicação é eu validar que ela tenha resultado de acordo com o que eu espero. Então, por exemplo, né, vamos começar aqui por teste funcional, que é uma característica comum. O que é o teste funcional? É uma entrega de uma aplicação, então normalmente a gente finaliza uma aplicação lá, depende do tipo como é que fala? De escopo, de approach que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando no modelo de Scrum, se eu estou trabalhando no modelo de cascata, a gente tem o determinado momento ali que a gente fala, ó, vou entregar, seja um software, seja uma feature, né, no caso uma funcionalidade, e a gente começa a validar. E teste, a gente vai ver que de maneira geral, todos os testes, incluindo o teste unitário, sempre traz como premissa o que eu preciso atender. Então, por exemplo, criei um cadastro. Vira e mexe, eu vou olhar ali, tá? Pra ver se alguém fala. Criei um cadastro, pô, sei lá, criei um cadastro e o cadastro eu preciso criar o nome, CPF, RG, data de nascimento. Então, normalmente, você vai lá, programa a feature. Em algumas situações a gente tem aquelas pré-definições, né? Olha, eu preciso de um cadastro, que ela seja feita assim. Quando a gente tem maior riqueza de detalhes, isso é muito melhor, porque você fala, olha, eu vou fazer um cadastro do CPF, a validação de um CPF ela não pode ser branco, ela tem que ter, sei lá, alguns caracteres, e a gente vai fazendo algumas funcionalidades. E o teste funcional, ele é um teste realmente onde eu quero ver a minha aplicação funcionando. Então eu quero testar ali desde, por exemplo, da parte de tela até uma parte de dado. O que a gente faz? Sei lá, né, na tela, se eu estou trabalhando com modelos web, por exemplo, lá na tela eu vou querer fazer a validação, eu vou clicar em campos. A própria tela faz uma exigência, né, de validação, como por exemplo, feedbacks com usuários. Se a gente pega o HTML5, por exemplo, a gente tem uma riqueza muito grande com feedback, o cara começa a escrever, já tem máscara, já tem validação. A gente tem, que é o mais efetivo normalmente, que é o que a gente espera, regras de negócio, né? Isso atende a qualquer cenário aqui. O que é a regra de negócio? Para eu efetivar um cadastro, o cara não pode ter cadastrado, então ele tem que ser novo. Para ele efetivar um cadastro, eu tenho que ter todos os campos, ou sei lá, uma parcela de campos preenchido. E o dado propriamente dito, que é quando eu faço um double check, então submeti, por exemplo, vamos pegar aqui numa escala, tá? Submeti ali um cadastro de alguém na tela, passou por uma regra de negócio, vamos dizer que a gente teve ali o caminho feliz, né? E a gente teve a efetivação no banco de dados. Nesse momento é importante. Em algumas situações eu vou lá, isso considerando que é banco, tá? Porque aqui poderia ser, por exemplo,
não só banco, como integração com uma API. Então, considerando o banco, salvou lá no banco, então eu tenho tudo salvo, vou fazer as validações, o valor que entrou é o mesmo valor que saiu. E o próprio banco, né, a gente tem as famosas constraints de banco que ajuda a gente também nesses requisitos de validação. E numa suposta integração, por exemplo, eu posso, sei lá, estou fazendo uma compra e essa compra finaliza com uma integração com uma API com a Receita Federal, gerando nota fiscal, por exemplo. Então eu vou lá efetivar, gerou a nota fiscal, o número da nota, de repente, em algumas situações de API eu faço o double check também, vou lá na Receita por meio, sei lá, de uma busca, submeto para entender. Então, de maneira geral e até simples, né? O teste funcional, ele é um teste mais voltado para o usuário. É óbvio, existem situações, a gente tem, né, o QA para fazer esse teste, né? A equipe de qualidade ali, onde sempre, o ponto mais detalhe de qualquer teste a gente vai ver que é, uma vez que eu tenho essas regras muito bem definidas, cara, eu tenho como mensurar essa saída. Porque em qualquer cenário vocês vão ver que eu submeto alguma coisa e eu espero alguma coisa, né? Que principalmente no teste unitário isso deixa muito claro. Eu preparo uma massa de dados, a partir dessa massa de dados a gente espera algum resultado, beleza? Então a gente tem teste funcional, a gente tem teste integrado. Então, por exemplo, isso daqui vai diferenciar. Não, deixa eu ver aqui. Eu vou jogar. Não, vou deixar aqui mesmo, vai. Eu ia fazer uma mudança, mas não. Teste de integração. Nesse momento, agora eu quero testar toda a integridade. Ele acaba aparecendo com um teste funcional, mas ele não tem exatamente o propósito ali de validar, como falou, toda a regra, né? Embora a gente fica de olho. O que seria um teste de integração? Eu testar de fato os meus componentes. Então a minha aplicação, por isso que eu falei que ela aparece com um teste funcional, que num teste de integração é importante para mim essa integração com os componentes. Seja um componente, por exemplo, ou recurso aqui de banco de dados, de rede, de API. Então eu quero testar efetivamente a minha aplicação integrada. Por quê? Dependendo do modelo de desenvolvimento, falando de desenvolvimento propriamente dito, você tem parte de construção de uma biblioteca, você tem divisão de equipe, onde um cara fica trabalhando de repente numa parte de UX, né, ou UI ali de interface. Então o cara começa a desenhar uma interface, enquanto um outro fica desenhando uma parte de banco de dados, desenhando constraints, outro fica desenhando regras de negócio. E aí você tem essa importância da integração das coisas, seja como falou, de componentes que participam ali da sua aplicação, ou até mesmo essas integrando a recursos mesmo, banco de dados, API, servidor de cache, enfim, fila, e a gente tem vários componentes que faz isso pra gente. E aí é interessante, depois eu vou voltar aqui no teste de integração, porque nesse momento eu não estou preocupado só com o código. Perceba que o código ele vai validar regras de negócio, né? A gente tem vários lá approach para poder desenvolver totalmente desacoplado. Não vamos entrar aqui muito no mérito disso, mas quando você aplica uma injeção de dependência, por exemplo, utilizando um desenvolvimento para interface, né, ou baseado em contrato, isso fica mais fácil. Por quê? Porque você vai simulando. Você, por exemplo, cara, eu tenho um banco de dados, nesse momento de desenvolvimento não faz muito sentido eu ficar chamando o banco, e fora que a sua aplicação fica mais chata, fica mais lenta, né? Vou abrir Postman, por exemplo, para toda hora fazer requisição. Então a gente começa a criar, junto com a injeção de dependência, essa ideia de colocar coisas fake para se comportar. E depois é importante falar, opa, esse contrato meu aqui, galera, só fechar aqui, peraí. Esse contrato que eu tenho, por exemplo, com um banco de dados, ele vai definir para mim, ó, eu vou fazer uma entrada para o banco de dados, eu espero um resultado. E depois eu preciso integrar, eu preciso testar isso efetivamente. A gente tem teste de segurança, né? Também um outro teste que... O que seria injeção de dependência em vez de um trabalho não assimilando. Legal, vamos falar já então, boa. Ó, então o que é injeção de dependência? Galera, dá para abrir um pouco mais, né, essa questão de injeção de dependência também. De novo, né, fica aí um assunto para a gente trocar ideia. Mas injeção de dependência, ela trabalha junto com um recurso chamado IOC, ou inversão de controle. Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia tosca aqui, igual eu preciso dar aula, né? Então, aliás, precisamos trocar ideia aqui, para esse que estava na aula. Precisamos trocar uma ideia. O que acontece aqui com inversão de controle e injeção de dependência? Para mim, para eu poder dar aula, eu precisei do computador, eu precisei da aplicação aqui do... Até esqueci o nome do negócio, do Twitch. E quando a gente fala injeção de dependência e que se associa a inversão de controle, eu simplesmente espero que esses recursos estejam prontos. Porque eu não vou preparar esse recurso, eu não vou aqui agora, deixa eu montar meu Zoom, deixa eu montar meu Twitch, eu montar alguma coisa. Então a gente chama de inversão de controle, eu passo isso para que alguém faça para mim, ou seja, simplesmente me forneça, e injeção de dependência é quando eu injeto ou quando eu coloco isso.
falando de forma mais em código, né? O que acontece? Por exemplo, eu tô lá, eu tenho uma classe de serviço. Vamos pegar aqui o... Ixi, cara, agora fodeu, né? Deixa eu ver se eu consigo... Ixi... Ah, vou fazer aqui mesmo, tá? Vamos pegar aqui, vamos ver se consigo... Aqui. Porque eu fui inventar umas... Ah, aqui, legal, já era. Tô em casa agora. Ó, então o que é uma inversão? Por exemplo, né? Eu tenho uma classe aqui de serviço. Espera que eu tô aprendendo esse negócio também. Eu tenho uma classe de serviço. Vamos chamar aqui... vamos ver... Uma classe de serviço chamado produto service. E dentro dessa produto service, né? Então o que é produto service? Vamos imaginar aqui que a produto service é uma classe que ela vai fazer essa orquestração para mim. Então eu vou receber um dado, por exemplo, esse dado muito provavelmente vem de uma camada de apresentação, então pode ser uma interface gráfica com UI, pode ser um serviço de background, não importa. E eu preciso, dentro da minha classe de serviço, de uma classe de repositório. Então, por exemplo, eu preciso da produto database repositório. Galera, o nome bem zoado aqui, tá? Mas só por questões didáticas. Onde eu falo o seguinte, ó. Ao invés de eu ir lá, dar um new numa classe de banco de dados e preparar essa classe de banco de dados, porque eu sou uma classe de serviço, eu não precisava fazer isso. Quando eu fui construída, e aí a gente fala do conceito, um dos conceitos de Solid lá, que é justamente eu ter essa classe com um escopo bem definido, se eu começo a colocar dentro dessa classe, que antes dela salvar, ela precisa instanciar um banco de dados, ela precisa, de repente, ter um serviço de cache, eu começo a dar trabalho para ela, isso começa a pesar na construção da classe. Então, o que a gente faz? A gente fala, olha, eu vou inverter esse controle. Essa dependência aqui de eu precisar de um banco de dados não é responsabilidade minha, cara. Simplesmente quero que quando eu precisar de um banco de dados, alguém me forneça. E aí a gente tem essa injeção de dependência, por exemplo, falando do .NET Core, a gente tem o Service Collection é quem faz essa injeção de dependência pra gente, então eu transfiro responsabilidade. É como também uma outra analogia bem tosca, um médico. Na hora do médico fazer a operação, ele fala assim, meu, não quero saber. A hora que eu pedir bisturi, alguém entrega o bisturi. A hora que eu pedir, cara, sei lá, é que eu não sou muito bom nisso, né? Injeção de não sei o que, o cara vai dar uma injeção pra mim. Quando eu pedir, preciso de uma tesoura, ele vai dar uma tesoura, então eu tiro a responsabilidade, eu deixo de fato que o médico faça somente o trabalho dele, invertendo o controle para uma, não sei, acredito que seja uma enfermeira, tá? Invertendo o controle para uma enfermeira, e a injeção de dependência é quando ele fala, ó, preciso, alguém vai lá e fornece. Então, de forma bem tosca, tá? Sem entrar no código, a injeção de dependência, ela é isso. Eu preciso de algo, eu preciso de uma dependência, só que eu não quero tratar. E aí, quando a gente fala de tratar, é entender que alguém daria um new, né? Então, eu não quero dar um new, não quero ficar acoplado a isso. Eu quero simplesmente que quando eu precisar, alguém forneça isso para mim. Beleza? Cara, bem resumido, né? Dá para falar um pouco mais, mas de maneira geral injeção de dependência, ou IOC, né? Junto com o IOC a gente sempre fala isso aí, é alguém fornecer tudo o que eu preciso. Beleza? Então, segurança, né? Outro caso de segurança. Então, segurança também é um cenário de teste. Então, dentro da nossa aplicação, a gente submete a recursos de segurança. Então, por exemplo, lá, cara, eu quero validar se vai ter SQL inject, fazer um pentest, fazer autenticação. Minha aplicação ela tem que segregar. Quando o cara está autenticado, eu tenho que dar autorização para acesso a um determinado recurso. Trabalho com cenários de assinatura, ou seja, o cara só pode ver o que ele precisa. Cross-site request forgery, que é você fazer essa apropriação de uma autorização para fazer alguma coisa, então também, que é o CSS, vulnerabilidade, então você submete, aí olha só, de novo, né? Você pega cenários de teste, porque acaba a gente não sabendo quais são os testes que eu vou fazer. Mais uma vez, se você tem um caderno de teste, se você tem um planejamento, e quando fala da equipe de segurança, principalmente na questão de pen teste, o cara vai enumerar lá os testes que ele precisa fazer e começa a submeter a sua aplicação a esses testes. Como a gente falou, qualquer um, desde um SQL inject, por exemplo, até, sei lá, outros tipos de teste. Outros tipos de cenários, né? Não, de cenário. Outro teste comum da gente fazer, o teste de carga. Então, o que é o teste de carga? Pô, minha aplicação está funcionando, loguei com 2, 3 usuários, mas e agora? Como é que a minha aplicação, a minha aplicação vai se comportar numa escala maior? Seja escalonando mesmo, porque eu tenho um número grande de acesso, eu tenho um número grande e simultâneos de acesso, então eu tenho picos, por exemplo, uma coisa é o cara acessar em determinado pico, ou seja, ou todo mundo fica ali por muito tempo acessando a minha aplicação, processamento, acessa algum recurso, pô, tô fazendo um recurso aqui, que é um recurso de, sei lá, de GED, gerenciamento de arquivos. Aí quando o cara vem ali, submete para mim 1 tera, chutando aqui qualquer valor, tá galera, sem compromisso,
fornece para mim 1 TB de informação, como é que a minha aplicação vai fazer? E aí é interessante, sabe? É interessante olhar essa ótica de projeto, porque assim, não é algo que quando eu estou iniciando, cara, quando eu estou iniciando meu projeto, por exemplo, voltando aqui para a parte funcional, eu estou pensando em validar, eu estou pensando em como o meu projeto vai funcionar, em comportamento com regras de negócio que são requisitos ali. Como, por exemplo, continuando com o cenário de GED, pô, o que o GED vai fazer? Ah, não sei, vou submeter um arquivo, o arquivo ele tem que ter um sistema de permissão, o arquivo tem que ter um sistema de histórico para eu poder garantir que eu tenho rastreabilidade das mudanças daquilo ali, o sistema tem um mecanismo de excluir onde dá para recuperar por algum jeito, então você submete uma série de funcionalidade que se você quiser fazer isso ao mesmo tempo junto com, mas ele tem que processar mega rápido, eu começo a olhar escopos diferentes, certamente você vai começar, corre o risco, né? Não é começa, você corre o risco de manchar seu cenário de desenvolvimento e aí complicar um pouco mais, porque você não sabe se você está preso em regras de negócio, né, o funcional mesmo, ou requisitos não funcionais que passa a ser, a gente fala em alguns cenários de débito técnico. Então, teste de carga também é um outro. E aí não tem um momento, né, mas normalmente acaba sendo ali mais quando o projeto tá mais maduro. Então, opa, agora vamos começar a submeter e a mesma coisa, né? Repara não. Dá pra gente ver também, existem metodologias que apoiam isso aí, que é como é que eu vou fazer? Eu sempre vou ter baseline, cara. Sempre. Eu vou falar, porra, eu vou submeter aqui na minha aplicação, sei lá, como eu falei aqui, valor hipotético, a 1 TB. Meu, isso vai ser a minha escala máxima que eu já alcancei. É óbvio, quando a gente faz carga de teste de carga, ou que a gente chama de estresse, como falou, 70 e é o máximo do que sua aplicação sabe. Então você já tem um baseline aí somado a isso aí, você tem mecanismo de telemetria, né? Por exemplo, o Azure tem lá o App Insight, que é um sistema de telemetria dele, onde você começa a criar seus mensurar. Pô, eu sei que meu sistema aguentou até 1 TB. Será que interessante aguentar pô, 1 TB e meio? Então, de repente eu ponho um pouco a mais, né? Uma porcentagem a menos e eu começo a monitorar. Então, somado à alta capacidade que eu já submeti meu sistema para fazer um teste de carga, eu vou lá e crio alerta falando, ó, se chegar nisso daqui, cara, eu preciso de repente escalar minha aplicação, sei lá, enfim, ter alguns recursos que a gente faz. Mas o teste de carga, ele é voltado para estresse mesmo, quanto a minha aplicação ganha. E aí tem um monte de coisa aqui, foi só alguns detalhes, né?